Bom dia, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa aí do SMOC. Hoje nós temos aí a apresentação do capitão Alessandro Roberto dos Santos, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa dele, da tese de doutorado, que é um assunto bem legal, que envolve a comunicação ótica de satélites aí no espaço livre. E ele vai estar falando um pouquinho aí para a gente sobre essa tese doutora dele. Alessandro, eu gostaria que você desse uma introdução aí para se apresentasse para o pessoal, antes de começar, né, falando onde você fez, né, você fez mestrado, graduação, sua formação, de onde você é, tal. E daí depois, né, da apresentação, daí a gente faz os nossos comentários. Tá bom? Alessandro, fica à vontade quando quiser começar. William, tá bom? Valeu, obrigado. William, é o seguinte, essa minha apresentação eu já tenho feita também, eu já ia fazer, então aí eu já faço tudo já de uma vez. Pode ser? Ah, tá bom, sem problema. Né? Tá bom? Legal, então. Deixa Obrigado. eu compartilhar aqui. Um minutinho. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok, então. Beleza. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, tá? Hoje eu vim apresentar a minha tese, né? A minha tese não, né? Minha proposta de tese, na realidade, né? Sobre aplicações de dispositivos nanofotônicos em satélites e nanosatélites para comunicação óptica no espaço livre. Eu vou seguir esse seguinte roteiro, né? A apresentação, a motivação, né? Por que que eu estou estudando essa linha, né? Essa linha de pesquisa, uma introdução exatamente sobre, né, o FSO, né? A primeira parte, né? Para eu explicar para vocês o que é o FSO, eu vou acabar apresentando meu trabalho de mestrado, e depois a segunda parte é exatamente a proposta de tese, né? A motivação e óbvio que eu fez de array. É exatamente a cerne do nosso trabalho. Quem sou eu, né? Eu me chamo Alessandro, né? Eu sou oficial da Marinha do Brasil, né? Eu sou no caso, na Marinha, né? Capitão de corveta, equivalente a major. Eu sou formado em Ciências Navais, né? Pela Escola Naval. Logo quando eu saí, né, logo quando eu formei, em 2003, né, eu servi basicamente só no Rio de Janeiro, pela esquadra, né, em exatamente 3 navios na época. E aí a minha parte, vamos dizer assim, a minha parte científica começou a surgir, vamos dizer, a partir de 2011, quando eu fui para o Centro de Guerra Eletrônica da Marinha, né? No caso, esse centro ele tinha sido acabado de ativar, de ter sido ativado, e eu fui na época selecionado para ir para lá. Nessa mesma época, eu fiz o curso doutrinário de guerra eletrônica na Força Aérea, né? E aí no final de 2012, né, me deram a chance de fazer o mestrado, né, aqui no ITA. Aí eu encerrando o mestrado em 2015, eu voltei para o Centro de Guerra Eletrônica. Aí fiquei lá por mais 3 anos. E o ano passado,
voltei de novo para o ITA para começar o doutorado. Isso aí vai ser, né, o ano passado, com assim, a previsão de término para 2022. E voltando para a Marinha, em 2023 eu vou ser instrutor do curso de aperfeiçoamento, né, em guerra eletrônica no Centro de Instrução Almirante Van der Kolk, também no Rio de Janeiro. Né. A minha motivação por estudar o FSO, né, o Free Space Optical Communication, foi exatamente por esse artigo, né, que está aí em tela. Né? Esse artigo aí é de 2006, é um artigo bem antigo, mas uma coisa que ele me chamou a atenção foi o seguinte, que assim, o número de equipamentos que estavam utilizando os sinais de radiofrequência estavam aumentando, a necessidade de banda para transmissão também estava. Só que tinha o porém, o espaço alocado no espectro de frequência para a comunicação militar, ela estava diminuindo cada vez mais sobre direções comerciais. Né? Então, ou seja, né, a cada vez que estava aumentando no equipamento wireless e outros equipamentos para comunicações comerciais, essa banda militar, né, ela vem diminuindo. Então, seria necessário outras alternativas. Né? E uma das alternativas propostas na época foi o emprego do FSO. Então, o que é o FSO? Né? A comunicação óptica no espaço livre. Né? É uma tecnologia alternativa, né, para as comunicações que emprega a luz na faixa do infravermelho próximo, normalmente no comprimento de onda de 1,55 microns, para transmissão de dados, voz, imagem, utilizando como canal de transmissão a atmosfera. Né? A gente passando aqui por um histórico, né? O FSO, na verdade, ela vem em 800 anos antes de Cristo, né? Quando no caso, os gregos e romanos usavam tochas de fogo para sinalizar, para fazer uma comunicação. Então, ou seja, muita gente pensa que assim, o FSO ele é só laser, né? A transmissão de laser não. Não, olha só. A nossa visão, né? Ela é considerado um tipo de uma comunicação óptica. Aí passando para 1791, Chapet, ele fez um telégrafo óptico, que foi considerado, no caso, o primeiro sistema de comunicação óptica da história. Ou seja, ele usava este equipamento, ele usava essa torre e usava 2 braços. Então, ou seja, para cada letra ou número do alfabeto, ele fazia o quê? Ele girava esses braços, né, para sair o sinal. Enquanto tinha no caso, né, uma pessoa do outro lado que decodificava essas mensagens. Em 1880, foi criado o fotofone, né, que foi realmente, né, a transmissão de voz pela atmosfera utilizando radiação solar. Então, ou seja, a luz solar ela batia por esse espelho aqui, né, que batia neste dispositivo. Ou seja, com a frequência da voz, ativava uma membrana aqui, e essa luz, e esse raio óptico, ela acabava levando esse sinal para o outro lado, né? E tinha também, tinha aqui na região de recepção uma outra membrana, perdão, que era convertido, né, o sinal óptico em sinal elétrico, que no caso seria a fala.
Aí, a partir da década de 60, começou mesmo as comunicações ópticas no espaço livre utilizando o laser, né? Então Cub, no artigo Transmissão de informação por feixe óptico, por feixe de luz através da atmosfera, ele passou os primeiros conceitos sobre como empregar a comunicação óptica no espaço livre utilizando o laser. E assim foi indo. A NASA, né, começou a utilizar o laser de hélio neon, né, para fazer comunicação terra-espaço e terra-aeronave. A estação europeia, a ESA, fez também experimentos de comunicação óptica para o setor espacial. E hoje, né, esse tipo de tecnologia ele vem se difundindo, em especial em aplicações espaciais. As possibilidades dela é o seguinte: a primeira, né, uma assim, das mais importantes, a imunidade à interferência a bloqueio. Tá? Ela é boa para quê? Para segurança nas comunicações. Por que isso? Se nós utilizarmos uma radiação em RF, como no caso esse sistema aqui, essa figura aqui do lado esquerdo, nós sabemos que é o seguinte, que o sinal de radiofrequência ela é omnidirecional, então, ou seja, ela é transmitida a 360 graus. Então, ou seja, se eu quero transmitir só para esse navio aqui, vamos supor, né, eu posso transmitir esse sinal ele vai acabar sobrando para esse navio também. Que no caso, né, ele pode saber qual seria o conteúdo da mensagem, ou então até mesmo a posição do navio transmissor, né? Só que pro FSO ele tem essa vantagem que o feixe ele é direcional, ou seja, ele vai chegar só para a pessoa para quem de direito e não vai chegar para outros lados. A largura de banda, né? Por exemplo, a frequência, por exemplo, a largura de banda dela para uma frequência em microondas, por exemplo, é de 10 GHz, perdão. Então, ou seja, para uma frequência de 10 GHz, a largura de banda, né, para microondas, ela tem 100 MHz. Se eu usar o laser, né, como sendo a portadora, a frequência é de 10 a 14 Hz. Então, a largura de banda, ela aumenta para 1 terahertz. Então, ou seja, então, assim, é muito espaço e que posso colocar bastante informação. Aqui a gente pode ver. Aqui, esse gráfico, ele mostra o alcance que eu tenho para cada tipo de comunicação e a largura de banda. Hoje em dia, uma das poucas que está conseguindo ter um alcance, aumentar o seu alcance, é a fibra ótica. Só que tem um porém, ela chegou até um certo topo, né? Por que isso? A partir disso aqui, ela começa a ter o problema de dispersão. Então, ou seja, o sinal não chega com uma mesma qualidade, né? De uma mesma qualidade. Para o FSO, não. A cada projeto que está tendo, o alcance ele aumenta cada vez mais, e assim como a largura de banda. Aqui temos alguns exemplos. Este equipamento ele foi lançado em 2013, né, para fazer a comunicação óptica. Ele conseguiu chegar a 100 megabits por segundo, com alta resolução de vídeo e também imagem, a uma distância a mais de 50 quilômetros. Por exemplo, a DARPA,
também, ela conseguiu fazer também um link a 100 gigabits por segundo. A outra possibilidade também é a portabilidade e facilidade de instalação. Ou seja, eu não vou precisar passar cabo, não vou passar cabo submarino. Ou seja, duas pessoas montam um equipamento, tanto de transmissão e de recepção. Ou seja, então, assim, o que quer dizer? Menor logística de instalação e curta permanência das instalações de comunicação e operação militar. A outra importante também é o emprego da faixa no espectro infravermelho. Por quê? Ela não tem uma regulamentação oficial para emprego, né? Então, ou seja, esse tipo de comunicação, ela seria uma alternativa devido à reduzida faixa do espectro de RF alocada para as comunicações militares, que hoje em dia ela varia entre 5% a 10%. Então, ou seja, a gente vai chegar numa fase que é o seguinte, a saturação do espectro em pouco espaço de tempo, né? E outra coisa também é o emprego de equipamentos de RF na faixa de frequência não autorizada pelo órgão competente. O FSO, as limitações que tem no FSO são o seguinte: a dependência de condições atmosféricas, né? Porque é o seguinte, se eu tiver más condições atmosféricas, eu tenho um risco de ocorrer a degradação de sinal óptico pela atmosférica através dos fenômenos de atenuação e turbulência. Além disso, eu tenho que ter uma linha divisada boa e também um alinhamento dos transceptores. Então, ou seja, se eu tiver um dia bom, céu claro, né? Ou seja, céu claro, a transmissão minha vai ser tranquila, normal. Só que dependendo das condições atmosféricas que tiver, né? Talvez o sinal nem chegue ao receptor. O emprego hoje, né? Transmissão de sinais para locais de difícil acesso, onde é viável a instalação de fibra ótica. Ou seja, o Facebook ele já tem esse projeto para acabar usando satélite e drone para utilizando o FSO. Então, ou seja, essa tecnologia no futuro de drones e satélites fornece conexão de internet com raio laser. A inovação faz parte do projeto internet.org, conduzido pela rede social, a fim de ampliar a conexão de internet às pessoas ao redor do mundo que estão fora do mundo digital. Né? O Google, né, também tem esse projeto também de também usar, né, o FSO para balões. E também uma curiosidade, né, uma curiosidade sobre o ataque das Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro, que esse tipo de enlace ele foi utilizado, né, também. E assim, para as comunicações militares, a Marinha, em 2013, ele fez esse primeiro teste, chegando exatamente o que eu tinha comentado antes, a 50 km de distância, a 100 megabits por segundo. O equipamento é esse daqui. Passando por esses conceitos, né, de mostrar a vantagem e também a desvantagem, né, do FSO, para a gente entender como é que ele funciona, eu vou apresentar um pedacinho da minha dissertação de mestrado, que foi o estudo
do estudo do enlace analógico de comunicação óptica do espaço livre, empregando modulação externa. Então, o enlace de FSO, ele segue esse seguinte modelo. A gente vai ter um transmissor, tá? Um canal atmosférico, né, que vai passar tudo, que vai transmitir os dados, e uma unidade de recepção. Sendo que o seguinte, tá? A gente pode ter também tudo junto, a unidade de transmissão e recepção juntas, tá? A gente não precisa fazer dois equipamentos separados. Um só ele já pode resolver tudo. Então, ou seja, o que nós precisamos ter para fazer esse enlace? Uma fonte ótica, né? A primeira coisa, o laser. Por que o laser? O laser, ele vai ser a portadora do sinal, né? Ele que vai acabar carregando os dados, né? Os dados para a atmosfera para chegar no receptor. O outro item também é a fonte de RF. Para que serve isso? Ela é, no caso, o sinal que a gente quer transmitir, tá? Os nossos dados. E esse conjunto da fonte ótica do sinal de RF, ele é injetado no modulador, que é exatamente este dispositivo aqui. Então ele faz o quê? Nesse caso aqui, a gente está usando um modulador chamado modulador eletroóptico de fase. Por que isso? A gente vai injetar o sinal, o laser, aqui, tá? E ele vai ser dividido em 50% para cada braço. O braço da esquerda e o braço da direita. O sinal de RF, que é o sinal que a gente quer transmitir, ele vai ser dividido para cada braço do modulador, para cada entrada do modulador, do lado esquerdo e do lado direito. Esse sinal de RF, ele vai ter a seguinte função. Ele vai gerar uma tensão elétrica nestes eletrodos aqui. E ele vai quando gera a tensão elétrica, ele vai gerar um efeito chamado efeito eletroóptico. O que é isso? Essa tensão ela vai alterar o índice de refração do material que é fabricado o dispositivo. Então, ou seja, alterando o índice de refração do material, né, a propagação do feixe de laser que tá ocorrendo aqui, ela vai ser também alterada. Só que, porém, esta alteração vai ser em relação ao sinal de RF. Então, ou seja, quando sair o feixe de laser daqui, né, para a atmosfera e chegar ao receptor, ela vai ter todas as alterações feitas pelo RF, pelo sinal de RF. Então, ou seja, quando chegar ao receptor, esse sinal de laser ele vai ser demodulado pelo um dispositivo chamado fotodetector, né, que vai converter o sinal óptico em sinal elétrico, gerando novamente o sinal de RF. Aí passando para o canal atmosférico, né? A gente tem que considerar o seguinte, que o canal atmosférico é um meio aleatório, formado por partículas e moléculas em suspensão, tá? Varia em função do tempo e localização geográfica e tem o FSO ele tem uma dependência total desse meio.
Existem modelos matemáticos, tá? Principalmente estatístico, para verificar a propagação do sinal óptico. Só que tem um porém, são vários modelos que temos, tá? E para cada modelo tem assim, o seu prós, o seu contra, tem certos modelos que a gente não pode usar, só pode usar em uma certa região, tem outras. Então assim, eu cheguei, na época que eu estava fazendo a dissertação, eu cheguei numa situação assim, poxa vida, né? Qual usar? Né? Que eram vários tipos. Então assim, para eu chegar em um denominador comum, eu acabei usando a teoria de fibra ótica, né? Que era exatamente a mesma utilizada, né? Utilizada para comunicação óptica no espaço livre. Por quê? Porque a fibra ótica ela tem os mesmos elementos de atenuação e dispersão. O único trabalho que na época eu tive foi o seguinte, é converter a dispersão da fibra ótica em dispersão atmosférica e incluir esse item na equação, né, na equação do FSO. E assim, para a gente saber quais são as características, né, as características do enlace, né, se vai ter uma boa potência, vai ter o sinal vai chegar para o outro lado, né, ou não, a gente usa a potência óptica e também o tipo de modulação. São duas características importantes para esses tipos de enlace. Então, ou seja, quanto mais potência eu tenho, mais alcance, eu consigo vencer a barreira, né, a barreira do canal óptico, né, e também a modulação é uma grande aliada. E no caso, na época, eu usei dois tipos de modulação, double sideband e single sideband, né? Simulei, né, simulei uma distância, 2 pontos na época e consegui os seguintes dados. Esses gráficos aqui, eles são em relação ao comprimento do enlace, a distância entre os pontos de transmissão e recepção, com relação à potência recebida. E essa linha aqui, ela representa a sensibilidade do equipamento de recepção. Então, ou seja, a gente pode ver que, dependendo da potência e da modulação, eu consigo maiores alcances. Aqui também é o mesmo caso. Então, ou seja, né, a gente tem que acabar trabalhando com esses dois casos, com 3 casos, né? O cenário 1 é o canal atmosférico, se vai me ajudar ou não. O segundo cenário, a potência vai ser suficiente para eu chegar numa certa distância, tá? E a terceira qual o tipo de modulação a ser utilizado. Com isso, né, a gente parte para a proposta de tese, de doutorado. Qual foi a motivação barra justificativa, né, para essa tese? Quando eu voltei para o Centro de Guerra Eletrônica, né, em 2015, após o mestrado, foi o seguinte, uma das primeiras tarefas minha foi acabar participando do grupo de assessoramento da Comissão de Implantação de Sistemas Espaciais.
né? Na parte de guerra eletrônica e assessoramento remoto. Algumas noções que eu tinha. Tá? Só que eu vi o seguinte, era muitas ideias, né? Mas só que sem conhecimento espacial para a área. Né? Então a gente queria um satélite que passasse 3 vezes por dia, e eu quero isso, eu quero isso, mas só que eu vi assim, gente, mas será que tudo que eu estou falando, que nós estamos falando, é viável? Né? Inclusive, até semana passada, o Pedro, na aula, ele falou isso, né? Que a gente tem, assim, 1 milhão de ideias, mas só que assim, é viável, né? E aí aconteceu o quê, né? Coincidentemente, né, o Estado-Maior da Armada, ele fez um grupo de estudo para conhecer e sanar a deficiência do conhecimento da área espacial na Marinha, né? Então, isso aí foi assim, até uma ideia que eu estava pensando, filosofando, a Marinha conseguiu enxergar isso também, né? Essa falha nossa, né? E também acabar implementando novas tecnologias para serem implementadas nos futuros satélites brasileiros. Então, assim, assim, né, o que eu pensei? Falei, gente, né, então eu poderia aplicar os meus conhecimentos de FSO buscando aplicações espaciais. Então, ou seja, eu traria para a Marinha esse conhecimento, né, da área espacial que a gente deseja ter. Na época eu estava fazendo mestrado, em 2013, no CIGI, né, foi até apresentado este artigo. Né? Aí que eu vi que realmente era viável aplicar o FSO para a parte espacial. E depois eu fui vendo assim, que realmente essa área, né, de FSO para o espaço, ele deu, desculpa, um salto muito grande. Né? E, novamente, o Facebook apresentou mesmo, né, esse projeto, estavam interessados em fazer esse projeto, e a NASA também com essa mesma ideia. Aí foi aí que eu vi que eu estava caminhando para o lado certo. Então, em 2019, né, em janeiro de 2019, voltei para o ITA, e aí o professor Wilson, né, a gente apresentamos a seguinte a proposta de aplicações de dispositivos nanofotônicos em satélites, não satélites, para comunicações ópticas no espaço livre. Mas antes disso, aí a gente fez aí fizemos a seguinte proposta, né, em janeiro, né, o professor Wilson, né,
né, aceitou, né, essa proposta para acabar de desenvolver a parte fotônica. Em fevereiro, nós conversamos, né, o professor Wilson e eu conversamos com a Lídia e também o professor Loures, né, para ver se essa ideia minha era viável. Né? Então, eles, na época, não, Sandro, essa ideia tua é um must agora. Né? Todo mundo está querendo isso. Né? E, na época, né, eles deixaram as portas abertas do SEI para eu acabar tirando dúvidas, né, e pesquisar. Só que esse ano, né, até janeiro a julho desse ano, eu vi que eu não conseguiria fazer a parte espacial sozinho. Né? Eu não ia conseguir fazer. Né? Que é um assunto muito vasto, né? Eu estava preocupado de acabar atacando um lado e acabar faltando o outro. Então, assim, eu acabei, né, convidando o professor William para ser o meu orientador na parte espacial. Então, agora, né, o tema continua o mesmo, né, o orientador professor Wilson e o meu co-orientador, o professor William. E depois, buscando mais informações, descobri essa relação de vários projetos de satélites utilizando FSO. Seja ele terra, espaço, 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 e seja lá o que for. Né? Então, ou seja, está tendo uma corrida muito grande, né, para ter esse tipo de tecnologia. E uma das principais pesquisadores nessa área é exatamente a professora Emani Kaushal, lá da Universidade do Norte da Flórida. Ela conseguiu fazer um trabalho interessantíssimo por esse artigo aqui. Esse artigo é de 2017 e, no caso, é uma das referências para quem quer trabalhar em FSO para a área espacial. Por que isso? Ela conseguiu reunir, acho eu, que a maioria dos artigos relacionados a FSO, seja terrestre ou espacial, em um só. Né? Enquanto eu, no mestrado, em 2015, eu sofria para pegar vários artigos e juntar em um assunto só, ela fez tudo. E fez tudo com a visão para a área espacial. E, consequentemente, ela lançou esse livro. Então, ou seja, todos os conceitos para Free Space Optical Communication, os conceitos estão nesse livro, mas só que voltado para a área espacial. Existem outros livros, tá? Mas eu acho que, assim, particularmente, um dos livros mais completos, né, é o dela, porque ela conseguiu ajuntar toda a problemática do FSO. Então, nesse artigo dela, assim, então, a gente continua a ver que a limitação também para a área espacial é a turbulência atmosférica. Então, no artigo dela, ela acabou relacionando várias técnicas para mitigar a turbulência, que são essas daqui. Só que eu vou citar duas aqui. Eu vou dar mais ênfase a duas. A diversidade, que é exatamente quando a gente transmite vários feixes de laser para o receptor. Por que isso? A gente lembra, né, que é o seguinte, como o canal atmosférico é um meio aleatório, né? Ou seja, se eu tiver
várias saídas de transmissão, haverá a probabilidade de alguns desses sinais chegarem ao receptor. Ou então também fazer a diversidade temporal, que é o quê? Que é o quê? Quando houver a falha na transmissão, né, o transmissor armazenar o sinal, né, e quando retornar a transmissão, ele lançar tudo para a atmosfera. Só que eu coloquei um pouquinho a mais. Dentro da diversidade espacial, eu coloquei o Optical Phased Array, que é exatamente a cerne da minha tese. Tá? É este dispositivo aqui. Este dispositivo, ele é baseado nas antenas Phased Array, né? Que transmite sinais de RF. E como é feito? É transmitido para a atmosfera por meio de controle da fase, podendo direcionar o feixe a um determinado local. Só que não porém. As antenas Phased Array, elas são muito grandes e todo esse controle de fase, ele é mecânico. Então, ou seja, imagina só colocar uma antena Phased Array em um satélite. Então, ou seja, eu vou ter que colocar toda aquela parafernália mecânica dentro do satélite para eu direcionar o sinal. No caso do Optical Phased Array, não. Né? A gente vai transmitir para a atmosfera, utilizando o controle de fase, direcionando a um determinado local, porém, sem necessidade de parte móvel, ou seja, parte mecânica. A gente só vai usar o feixe óptico e os moduladores eletroópticos ou termoópticos que eu expliquei lá atrás. Então, ou seja, basicamente, né, o Optical Phased Array, ela vai fazer o controle de fase por meio de moduladores, ou seja, eletroóptico, o uso de tensão elétrica, que eu tinha explicado anteriormente, o efeito termoóptico, né, usando calor, ou efeito óptico, né, que é exatamente o uso da luz. A luz fazer o controle dessa fase. Né? E dentro da escolha do modulador, a gente tem dois fatores importantes. A potência aplicada, por quê? A ideia hoje é o seguinte, usar a menor potência possível para ter o maior desempenho possível. Tá? E, consequentemente, um tempo de resposta menor para o direcionamento do feixe. Isso aqui, né, isso aqui seria útil assim, para o satélite, por quê? Né? O satélite é pequeno, e o satélite necessita, e o satélite não tem muita potência para gerar. Então, ou seja, se eu diminuir essa potência, né, e ter assim, o efeito esperado, né, já é um grande resultado. E como fazer isso? Montar este dispositivo utilizando nanofotônica em silício. O que é a nanofotônica? Ela é resultante da fusão conceitual das áreas de nanotecnologia fotônica, objetiva ao entendimento dos fenômenos ópticos na escala nanométrica, próximo ou abaixo do limite de difração da luz. E a nanofotônica em silício, ela estuda o comportamento da luz em dispositivos fotônicos integrados, baseados em silícios que apresentam alguma seção estrutural com resolução na escala nanométrica.
Então, ou seja, fazer esses dispositivos de Optical Phased Array na escala de chip. Então, ou seja, todo esse dispositivo transformado em um chip. Só que temos os seguintes desafios, vamos dizer assim, para nós fazermos o Optical Phased Array. Um dos problemas é o espaçamento entre os guias, né? Por ser tudo em escala nanométrica, né, eles vão ficar tudinho próximos, né? Um próximo do outro. E assim, o grande problema que eu tenho é quando eu transmitir um sinal óptico em um guia, ele ser acoplado para o guia do lado, né? E o que vai acabar acontecendo é a interferência desse sinal sobre este daqui. Ó, que vai ser este resultado aqui. Então, no caso, é um trabalho que temos que fazer para melhorar essa qualidade. Um outro problema também que temos principalmente para moduladores termoópticos, é o erro de fase. Então, ou seja, se eu quero transmitir um sinal com uma para assim, um ângulo de 5 graus, por exemplo, né? Ele vai ter um erro de 5,01, 5,02 ou 5,1, por exemplo, né? E isso aí às vezes atrapalha, né? Se for assim um erro muito grande. Então a gente tem essa missão também de de tentar reduzir esse erro ao menor possível. Tá? Aí qual que é então a nossa pesquisa agora, né? A minha tese? É utilizar a modulação all-optical modulation, ou seja, usar a absorção do feixe do laser no guia, né, gerando calor. Então, ou seja, a gente vai acabar aplicando um feixe laser. Esse feixe laser ele vai correr dentro daquele chip, certo? E parte desse laser ele vai ser absorvido e convertido em calor. Então, ou seja, esse calor ele vai ter que ser o suficiente para eu gerar uma fase e deslocar esse feixe para um ângulo desejado. Mas aí que tá. Para eu evitar o erro, né, o erro de fase que eu estava falando, explicando anteriormente, né, nós estamos desenvolvendo uma camada de drenagem de drenagem da temperatura, ou seja, para reduzir, né, para ter um feixe mais preciso, certo? E também para ter uma maior velocidade de resposta de fase, utilizar um guia de onda em espiral, que além disso, eu utilizaria menor potência também. A pesquisa para a parte espacial. Qual seria o emprego do Optical Phased Array? Aplicação em enlaces entre satélites. E a nossa ideia da tese é exatamente fazer enlaces entre satélites. Tá? Em especial devido às dimensões, peso do chip, utilizar em CubeSats. As possibilidades são assim algumas dúvidas que eu tenho, né? Que isso aí, né? Com o apoio do Willer e também de vocês, né? Eu peço também o apoio de vocês para me dar essa força, né? Essa tese, essas dúvidas. Duas eu tenho certeza já. Uma, a redução de peso, né? E
dimensões, que eu vou trabalhar na casa de microns ou então até centímetros, no máximo em centímetros, né? E a maior taxa de transferência de dados. Isso aí eu tenho ciência que eu posso contribuir. Agora eu tenho as seguintes dúvidas. Perdão. Será que vai ter um bom alcance? Né? Tendo uma baixa potência? Será que realmente eu vou ter um menor consumo de energia? Será que isso aí vai ser possível transmitir dados para mais um satélite em formação? Será que esse meu dispositivo ele vai ter um tempo de resposta que atenda às necessidades? Será que esse meu dispositivo ele vai evitar manobra com satélite em caso de deslocamento de órbita? E será que ele vai aguentar o efeito das radiações ionizantes? Essas dúvidas que eu tenho que tirar, né, durante esses 2 anos e 2 meses que faltam para mim. Tá? E hoje, né, como é que está o estágio hoje da minha pesquisa? Tá? A parte em verde, o que foi feito? Tá? O dispositivo de deslocamento de fase, que é chamado também de phase shifter, a ser utilizado. Então, a gente já conseguiu ter uma ideia de como é que seria a forma, o tamanho, e assim vai. O desenho também, nós já temos uma ideia, né? As simulações para o efeito térmico, para gerar o deslocamento de fase também foi feito, né? Então, assim, a gente conseguiu ver a temperatura, o ângulo, o tempo de resposta. Tudo isso foi feito pelo software Console e Mathcad. Agora eu estou fazendo a simulação dos efeitos de propagação da luz, do laser, no guia do dispositivo. Então, eu estou usando o software Numerical, né? E as próximas 2 fases, quer dizer, terão mais fases, mas 2 que eu já estou vendo lá na frente, é a integração do dispositivo com demais componentes fotônicos, né? E também a integração com o sistema espacial, CubeSat ou satélite. Bem, gente, então eu vou encerrando por aqui, tá? Mais uma vez eu queria mais uma vez ao professor Willis e também ao grupo, né, acabar agradecendo pela oportunidade, né, por estar participando, que eu estou vendo que será muito útil para mim, né, que eu não, como eu falei, né, a área espacial eu não tenho muito conhecimento, tá, eu estou tendo agora, e isso aí, para a minha tese, será fundamental, né, para a gente ter os resultados que nós esperamos, tá bom? Obrigado. Alessandro, muito obrigado por essa excelente apresentação. Na verdade, foi uma aula para a gente. Nossa, até eu aprendi bastante coisa aqui, achei muito legal essa apresentação, gostei mesmo. Tenho minhas perguntas aqui, mas primeiro eu vou abrir aqui aos cientistas do E2Mock. Você está preparado? Prepare-se, agora é a hora de ser questionado. Vou começar aqui pela minha lista. Alguém quer falar primeiro? Ô, Willa, eu tenho uma dúvida, eu tenho algumas dúvidas. Pode falar, Cabral. Primeiramente, Alessandro, parabéns aí pelo trabalho, sabe? Eu gostei muito da sua visão histórica e acho que eu achei interessante que você contou um pouco da sua história e um pouco da história do campo, né, de estudo. Eu achei bem interessante, né? Porque Obrigado, isso daí dá o contexto, né? Dá o nosso contexto para a gente entender de onde vem e onde a gente se encontra, né? E aí, minha pergunta, talvez você tenha falado um pouco, mas não ficou muito claro para mim, como eu estou trabalhando com abordagem mais a nível da engenharia do sistema como um todo, né? E acho que você chegou a colocar alguns questionamentos, eu vi no final, né? Que você colocou algumas perguntas, não sei se são perguntas de tese, talvez, que você está considerando, mas qual seria a prontidão da tecnologia, né? Que seria o Technology Readiness Level dessa tecnologia, tanto a nível global, né? Como é que se localiza essa tecnologia, se ela já foi aplicada, se está em estudos,
e tanto no nível e também no nível local, né? Quer dizer, Brasil e instituições, se alguém já está aplicando ou está em fase de estudos, né? Então, se você puder, se você já tiver alguma visão, ou se é um dos estudos que você vai fazer, o que é que você acha? Pedro, assim, no caso do FSO terrestre, tá? Ele já está sendo feito, tá? Inclusive em São Paulo mesmo, algumas empresas em São Paulo já têm já esta tecnologia já, tá? Já estão usando, né? Para a área espacial, deixa eu até pegar o PowerPoint aqui para eu confirmar para você. Eu tenho até alguns aqui que já estão usando. Mas em termos de chip, dessa forma que você colocou? Em chip, não. Não, Tá, em chip, essa não. tecnologia com o chip ainda não existe, então. Ainda não. Em chip, ela tá na área de pesquisa, tá? Tá. Mas, assim, equipamento já, né, equipamentos mecânicos, vamos dizer assim, já tem. Existem já. Entendi. Até para a área espacial, deixa eu ver aqui. O da ESA, ela já está operacional já. Mas não no caso de chip, né? Tá. E Ela aplicação, já está e usando aplicação já o solo, né? FSO. Exato. Oi? Em aplicação no solo. Aplicação no solo. Tá. Tá, mas essa assim, tecnologia em chip ainda não. Na verdade, até a universidade acho que da Austrália. Eu te passei um vídeo, lembra, William, que eu te passei esse vídeo da Sim. Austrália? Então, eles também estão estudando, né, a aplicação para FSO espacial em chip também. Mas pelo que eu vi também, eles não andaram muito. Eles estão ainda nessa fase. Então, assim, eu acho que essa, né, assim, aplicação FSO em nanofotônica é uma tendência por causa do espaço, né, do tamanho, peso, essas coisas todas. Pedro, espero eu ter te... Oi, Alessandro, sim, acho que clarificou um pouco, né? Eu acho que a tecnologia aplicada em solo já tem uma maturidade muito alta, né? Já é usada, inclusive, de forma comercial, mas na área espacial eu entendo que está em pesquisa ainda, né? Não sei, me parece que tem alguma aplicação a nível de teste, assim, mas não é uma coisa comum, assim, né? Não é uma coisa que tem uma prontidão alta, né? Exatamente, Pedro, isso mesmo, exatamente. Beleza. Obrigado, hein? Tem bastante gente vendo, estudando, mas só que assim, aplicação prática mesmo, não tem muita gente não. Legal. Eu encaminhei os links dos 2 vídeos que o Alessandro tinha passado lá no grupo, lá do WhatsApp, para quem quiser olhar também. Assistir. Bom, continuando, então, próximo. Quem tem mais alguma pergunta? Então, vamos pela lista aqui, Posso então. falar? Liana? Ó, Raquel, pode falar. Fala aí, Raquel. Bom dia, comandante. Já ia pela lista. Primeiro, parabéns pela apresentação, como o professor já falou, foi uma aula mesmo. Deu para aprender Obrigado, bastante Raquel. coisa. E o legal dos dois MOOC, né, professor? Porque tem gente que tem trabalho de requisito, até Marte, até a fotônica, tem de tudo aqui, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho de cada área, é bem gratificante nesse sentido. E o que você apresentou tem demonstrado ser bastante desafiador, né? Tá? Cara e coragem, então parabéns aí pelo trabalho. Valeu, Raquel. As dúvidas são bem simples, né? Assim, tem alguma análise da questão dos riscos de usar o FSO, né? Eu sei que você falou que em espaço vai estar usando baixas potências, né? Mas em solo você falou que talvez potências mais altas. Tem algum estudo nessa parte dos riscos agregado à potência do laser, nesse sentido de até perda de satélite, algo do tipo? Assim, Raquel, para espacial, eu não sei te falar, tá? Assim, o que eu estava lendo muito, eles estão... Por ser uma área nova, né, o pessoal não fala muito. Fala só, eu fiz, mas assim, como eu fiz e o que eu fiz, o pessoal não diz, né?
Mas tem, assim, uma coisa muito séria, exatamente a segurança do laser, né? Então, ou seja, esse laser que a gente usa normalmente, o de 1550 nanômetros, eles são considerados iSafe. Então, ou seja, ele não tem risco. Então, ou seja, eu posso transmitir do espaço na Terra, que se caso assim atinja alguém, não tem problema, né? Legal. Regras básicas que que a pessoa que trabalha no FSO, ela tem que ter. Qual tipo de laser que será aplicado? Aplicado visando a segurança. Tá? Então, assim, é uma regra básica assim, que assim, a gente tem que ter. Né? Só que tem o seguinte, né? Tem laser que tem as maiores vantagens. Por exemplo, se eu pegar, às vezes, um laser, né, de comprimento de onda mais baixo, né, eu posso vencer esse problema da atmosfera. Mas só que tem um porém. Será que esse laser é seguro? Né? Mas, assim, se você vê os artigos, né, o laser ideal é esse mesmo, é na faixa de 1550, que você tanto consegue, né, a fazer uma comunicação satisfatória quanto a segurança. Olha, quando você comentou que vai fazer de satélite para satélite, essa dúvida ficou, mas, assim, preocupou menos, porque tem realmente menos preocupação nesse sentido, né? Mas pensando no satélite solo, né, já logo se pensa tipo de riscos, né? Sim. Mas tem isso aí mesmo. A gente tem que ver mesmo, a primeira coisa que você vê é a segurança. Agora um pouco assim, colocando um pouco da minha área, né? Coisa eu sei que eu entendi todo o trabalho que o senhor fez, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, quando o senhor vai tentar colocar esse satélite, esse dispositivo que você está projetando, né, no satélite, tem grande chance, ou quase 100% de chance, você vai ter que reprojetar ele, né? Você vai ter requisitos que você não está... Requisito do satélite, né, do CubeSat, você não está levando em consideração no momento, né? Por causa disso que eu estou precisando de vocês, por causa disso que dei o professor William para me orientar. Não, eu entendi toda a história que o senhor passou, né? Eu acho que faz sentido tudo, o jeito que você está trabalhando, né? Que é a sua área, é a sua expertise, né? Já está desenvolvendo. Acabou que, assim, acho que pegou um pouquinho meio tarde, né? Vamos dizer assim. O ideal seria desde o início do trabalho, né? Já tá tentando entrar com os requisitos do satélite, né? Para justamente evitar um retrabalho, né? Ganho de... Mas a gente faz o que dá, né? A gente já vai se adaptando e lá na frente a gente tenta resolver. Pois é. Minha parte é isso, Willa. Obrigado, Raquel. Muito legal os seus comentários. Isso daí, ó, remete àquela aula que eu dei do SMAD, das primeiras aulas de projeto conceitual, que a gente fala do processo baseado na necessidade ou processo baseado na tecnologia, né? Então, no caso dele, é aquela parte baseada na tecnologia, né? Eu tenho uma resposta, eu preciso achar alguém que tem uma pergunta, né, para essa resposta que eu já tenho, né? Então, ele está propondo uma nova tecnologia, um novo método, a gente tem que verificar, né, em quais situações que isso daí vai ser adequado, né? E depois um passo futuro seria, aí sim, a gente tem outros tipos de satélite, a gente vai identificar alguns problemas, algumas limitações, daí é possível adequar essa tecnologia a esse outro cenário, né? Então, é um trabalho muito extenso, né? Um trabalho bem grande, mas propor essa tecnologia que o Alessandro está colocando, eu acho que é bem válido, né? E a gente tem que fazer agora as análises com relação à integração com o sistema espacial. Eu falei, é extremamente desafiador mesmo, é um trabalho bem interessante, bem legal, e é o que o professor está falando, né? Se chegar num ponto, já tem tecnologia, né? Vamos tentar aplicar, né? Pode chegar lá na frente e falar assim, não vai dar, né? Mas isso daí já é uma grande contribuição também, e a gente vai fazendo aí, provavelmente fica para trabalhos futuros, aí a gente conseguir adequar para um CubeSat ou um NanoSat, algo assim. Já fica aí uma possibilidade de um trabalho em conjunto, a gente fazer um trabalho aí, publicar um artigo aí, analisar os requisitos de um sistema desse espacial, Raquel.
A marca aí já, aplicar seu método. Exato. Mas essa é mas um dos objetivos do grupo, Alessandra. A sim, gente sim. identificar, né, possibilidades de trabalhos em conjunto para a gente conseguir Exatamente. fazer. Seria bom para todo mundo isso, né? A gente publica, a gente analisa outros pontos. E é isso que eu também pego no pé do pessoal para sempre verificar. Eu sei que são áreas diferentes, mas sempre tentar colocar a cabeça para funcionar para como que a área que eu estou trabalhando, a minha área, o meu trabalho, poderia estar relacionado com esse outro trabalho, entendeu? Como que a gente poderia fazer isso? Então, essas ideias que são boas, que daí vão gerar, né, trabalhos de pesquisa baseado em problemas reais, e não em problemas hipotéticos. Isso. Sim, com certeza. Não, vamos ver como a gente senta assim, vamos tentar ver se a gente consegue colocar a cabeça para funcionar juntos aí, para se ajudar. Beleza, Raquel. Com certeza. Legal, vamos em frente. Próximo. Voluntários. Oi. Oi. Olha. E aí, Eliana? Primeiro de tudo, acho que já foi dito aqui, né? Parabéns pela sua apresentação. Obrigado, Eliana. É realmente muito, muito informativa. Eu falo isso, acho que toda semana, atualmente toda semana, né? Que eu gosto muito quando vem os trabalhos numa intenção de ensinar para a gente, né? Porque como a Raquel observou muito bem, são áreas completamente diferentes de todo mundo. Então, acho que é muito importante essa introdução no sentido de compartilhar o conhecimento mesmo. E aí, como o Willer disse, foi uma bela aula que a gente recebeu aqui hoje. Obrigado. Então, muito obrigada. Imagina. Eu estava com algumas dúvidas que eu fui anotando. A primeira, você respondeu você mesmo ao longo da sua apresentação, né? Porque você colocou uma das limitações para usar o sinal óptico. E aí eu fiquei na dúvida, mas quais seriam as limitações na área espacial? E aí depois você colocou um slide mostrando as limitações e ainda com as suas propostas de sanar os impactos dessas limitações. Então, para mim foi muito bom. Eu fiquei com um pouco de dúvida também se você ia partir para a prática mesmo da construção desses dispositivos nanofotônicos, tal. Mas aí no seu bate-papo com a Raquel, isso também ficou claro para mim. E eu queria saber o que você quer dizer, o que seriam, para ver se eu estou entendendo bem e se eu posso realmente te dar essa sugestão. O que seriam enlaces entre satélites? Que você disse que uma aplicação espacial seriam enlaces entre satélites. Enlaces, Liana, a gente chama de a transmissão entre eles, o sinal de dados entre eles. Entendi. Então não vai existir um contato, tal. Eles vão estar conectados só o sinal deles e não fisicamente. Tá, agora entendi. Então não tem Isso, nada a ver com o que eu exatamente. estava pensando. Tá, beleza. Não é isso, exatamente, é isso. Tá, não, acho que para mim, assim, eu fui, como não é a minha área, essas apresentações de sexta-feira me tiram absurdamente da zona de conforto, absurdamente. Mas achei que foi tudo bem claro e bem didático, e você foi respondendo sempre tudo ao longo da sua apresentação. Então, muito obrigada. Valeu, Liana. Obrigado, eu que te agradeço. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Liana. Aproveitando, né, eu também fiquei com essa dúvida, Alessandro, acho que com relação ao que ela falou da parte experimental, né? Então, o objetivo seria fazer uma análise teórica computacional ou você também pretende desenvolver o chip mesmo? Para mim não ficou muito claro isso. Então, professor, aí que tá. Eu ainda o professor Wilson, a gente não conversou sobre isso ainda, né? Se vai dar tempo, né, de fazer o chip. Tem condições de fazer, tá? Tem aí, tem assim umas foundries na Europa, né, Estados Unidos, tem como fazer o chip, com certeza. Agora, eu não sei se vai ter tempo,
Entendi. Pelo, né, que a gente está ainda fazendo, né, as simulações para ver se, né, se é realmente, né, a gente exatamente assim o que a gente espera, tudo. Se der tempo, vai ser excelente, né? Ter assim, um chip aqui assim. Mas se não, vai acabar ficando pelas simulações. Isso aí é até um papo mesmo, professor, da gente um dia, nós três sentarmos e vermos isso aí. Qual Sim, será? com certeza. Pode. Achei que foi boa a sua pergunta, Willer, porque na conversa dele com a Raquel eu tinha ficado com a sensação que ele ia colocar a mão na massa e ainda pensei, nossa, esse aí vai ter trabalho no doutorado, hein? Mas então está realmente ainda sob análise isso de colocar em prática o que você estudar na teoria. Eu tinha entendido que vocês iam construir, sim. Agora então ficou claro mesmo. Então, Lena, até por causa disso, pelo tempo, né? Quanto tempo eu vou conseguir fechar tudo isso, né? O ideal mesmo era exatamente, né? Eu mandar fazer um chip mesmo, né? Mas, né? O ideal e assim, né? É o que eu pretendo, o que eu queria, né? Mas eu tenho que ver o tempo também. Somente agora, com pandemia, tudo, né? Esses meus cálculos foi tudo para o espaço. Né? Agora a gente vai ter que conversar e ver o que a gente quer. Ou só simular e para por aqui, ou vamos então fazer um chip. Aí temos que ver. Porque assim, até mesmo eu não sei, Helena, em quanto tempo ficar pronto um chip. Eu não sei. Tá? Se for um tempo curto, pô, beleza, manda fazer, traz aqui e a gente testa. Né? Mas isso aí é um papo que eu já estava em mente para conversar com o meu orientador para ver qual é a intenção dele. A gente projetar ou a gente só ficar pelas simulações. Ou então alguém que eu encerrar o curso, alguém que vier depois pegar e continuar. Não sei. Eu acho que não ter essa validação do conceito não é só. Eu acho que já é muita coisa, já é bastante. Se a gente conseguir provar, validar isso aí que funciona, que dá certo por simulações computacionais, né, por métodos matemáticos e tal, isso aí já é uma grande contribuição, tá? E daí, né, claro, a gente pode colocar como trabalho futuro, daí quem sabe pegar alguém, né, você pode até orientar um trabalho aí, sei lá, um trabalho de mestrado ou trabalho de doutorado, e daí mexer mais na parte de aplicação, né? A gente pode definir, ver, tendo uma vez confeccionado, daí a gente pode fazer esses testes, né, Alisson? Eu estava entendendo realmente que já estava projetado até, também estava entendendo isso também, o dispositivo. Então, por isso que foi um pouco das minhas observações. Mas, é o que o professor falou, só passar essa simulação, o entendimento já é grande coisa também. Mas... Legal. Muito bom. Vamos em frente, então. Próximo voluntário. Minha lista aqui. Alan. Oi, Alan. Tem alguma pergunta para o Alessandro? Algum comentário para fazer? Fica à vontade. Opa, tudo bem? Eu queria primeiramente parabenizar o Alessandro. Eu achei uma apresentação muito boa. Obrigado. Curti bastante o tema. Eu não tinha muito conhecimento desse tipo de comunicação entre satélites, né? Dúvidas eu não tenho muitas. Eu só tenho uma pequena curiosidade em saber se esse tipo de comunicação já existe em satélites operacionais atualmente. Já sim, tem o da ESA, ele já usa isso já. Entendi. Então, acho que é mais ou menos isso. Queria parabenizar mais uma vez o Alessandro. Eu gostei bastante dessa parte de fazer uma contextualização histórica, de mostrar que esse tipo de comunicação já existia, né? Aqui, para outras aplicações, enfim. E também detalhar bastante como acontece aquele processo da transformação de sinais. E
basicamente é isso. Parabéns, Alessandro. Obrigado, Alan. Valeu. Legal, Alan. Obrigado. Então, só complementando, eu acho que isso existe, mas não existe ainda em pequena escala, né? No caso de aplicação de nanosatélite, né, Alessandro? Acho que para nanosatélite, acho que nenhum satélite ainda usa comunicação ótica. São satélites maiores. Isso mesmo. Devido às limitações que existem, energéticas e tudo mais. Então, a ideia é bem válida, que está sendo, o desafio é esse, né? Você miniaturizar para conseguir usar em satélites pequenos. Aproveitar também já fazer meu comentário, que eu também gostei muito da parte de contextualização histórica, da visão histórica que você deu na apresentação. Eu, particularmente, eu gosto muito de histórias, sou fascinado, sempre pesquiso as coisas da parte histórica. Então, eu acho muito legal isso. Então, acho que isso aí é muito válido, você colocar na sua tese também. Na minha tese de doutorado, eu também fiz isso. Eu falei de controle, então eu comecei a falar lá da época dos sumérios. Mas, enfim, eu acho muito legal essa parte de contextualização histórica. E sugiro, recomendo aí para todo mundo que está aqui também, né, nos seus respectivos trabalhos, né, se for possível, fazer também isso, que é bem bacana. Então, agrega bastante aí no trabalho. Bom, vamos lá, em frente. Isabela, um comentário, questão, dúvida? Eu achei, igual todo mundo já falou, eu achei muito, muito legal a sua apresentação, a parte da contextualização e a sua trajetória também, que você contou, achei muito legal. Parabéns pela apresentação, achei, de novo, muito legal. Obrigado. Eu tenho só uma pergunta, mas até vergonha. Fala, Isabela. É espaço livre? Não tenha vergonha, todas as perguntas aqui são válidas. A minha dúvida é, o que é espaço livre? Espaço livre? É o ar. É o ar, atmosfera. Tudo bem, porque obrigada. É o seguinte, né? Eu penso pelo seguinte, a gente está acostumado, né, a fazer transmissões, né, por exemplo, ótica, né? Eu tô assim falando assim na parte óptica da coisa, né? As transmissões por fibra ótica, né? E a luz é mais assim por essa área. Então, ou seja, o espaço livre, a gente entende, no caso, a atmosfera, né? Por causa disso que fala, comunicação óptica no espaço livre, né? Não é no caso no espaço confinado, como no caso a fibra ótica. A diferença é essa. Confinado é a fibra, espaço livre, a atmosfera. Entendi. Obrigada. Valeu. Obrigado, Isabela. Quem que falta? Thaís. Falta você. Oi. Peraí, deixa eu ligar a câmera. Nossa, o cabelo tá ruim. Então, parabéns, Alessandro. Sensacional a apresentação. Obrigado, Sensacional Thaís. mesmo. Eu acho que eu vi na disciplina do Wheeler uma formação em voo que a NASA estava projetando para fazer esse tipo de tecnologia, não é? Eu não lembro o nome da formação em voo, Wheeler, se você lembrar. Você lembra? Acho que era Prisma, né? Não sei se era Prisma que fazia comunicação. Eu só sei que eram 3 satélites. Enfim, depois eu não sei se vai agregar para você, Alessandro, mas aí a gente te passa o nome dessa formação em voo, porque é bem nessa linha que você está pesquisando. Beleza, obrigado. Outra coisa, você tem noção, assim, qual que é a precisão do posicionamento que você precisa para fazer a aquisição desses satélites? Não tenho ainda. Isso aí, por causa disso que eu estou falando. Todas essas dúvidas que eu tenho aí, o professor William vai ter que me ajudar. Entendi. Aquela fonte que você mostrou daquela moça que ela fez aquele livro, ela mostra como faz a modelagem nessa transmissão? Tem sim. Existe sim. Entendi. Porque inclusive, eu tava pensando... tem tem até um livro que ele te ensina a fazer toda essa modelagem por meio do MATLAB. Entendi.
tipos de modelagem né, os modelos de Kim, os modelos estatísticos do canal atmosférico. Ensina tudinho ali. É só copiar e fazer assim, os ajustes, né, que você queira fazer. Eu tenho um livro aqui, eu acho. Qualquer coisa eu passo aí para vocês. Passa sim, por Acho que ainda eu favor. tenho o livro aqui que eu usei no mestrado. Passa, por favor. O eu estava pensando, só para pegar um gancho, daria para fazer a minha tese em otimização de formação, né? Daria para fazer a otimização de transmissão de dados por essa tecnologia. Sim, Aí verdade. faz um trabalho em conjunto com ele. Sim, dá para fazer um artigo estudando um caso desse. Eu A acho formação em bacana. voo é uma coisa que utiliza comunicação ótica, né? E Sim. é importante na navegação. Então, o caso da Thaís, a gente vai tentar aplicar a otimização multiobjetivo, né? Uhum. Formações em voo, porque geralmente as formações, elas tentam minimizar apenas o combustível, o consumo de combustível, mas não é só isso, né? Você tem outros parâmetros ali na missão que você quer otimizar também, né? Por exemplo, aí a comunicação pode ser, né, a taxa de dados, enfim, nós podemos definir alguns parâmetros aí que a gente queira otimizar, né, simultaneamente. Então, Então, dá um trabalho legal. Então, é exatamente esses parâmetros, né, que no caso assim, a Thaís falou, seria necessário para mim, porque para eu adaptar no dispositivo. Então, ou seja, né, a questão de distância, né, dessa formação, a potência necessária, essas coisas todas. Porque aí eu traria pro dispositivo isso. Então assim, esses dados para mim são super importantes. E, por exemplo, né, eu faço que um dispositivo X com uma potência tal, né, um ângulo de visada tal. Aí a Thaís chega para mim, pô, Alessandro, olha só, isso aí não chega na metade. Então assim, para mim, esses dados são super importantes. Né? E até mesmo naquele último slide, não sei se vocês viram, né? Até uma das perguntas minhas era essa. Será que com o seguinte, uma potência X numa distância Y, eu tenho alcance? Que é no caso, pelo pouco que eu entendi a Thaís explicar, né? É a formação. Então, assim, a gente tem que definir primeiro qual que é a aplicação, né, do seu trabalho. Porque, assim, uma aplicação que a Thaís comentou seria formações em voo. Para formações em voo, né, a distância entre os satélites, ela é menor comparada com uma outra aplicação que poderia ser uma constelação de satélites, por exemplo. Entendeu? Constelações, as distâncias já vão ser muito maiores. Então, são aplicações diferentes que vão exigir, né, requisitos ou potências diferentes. Então, se a gente vai falar, não, vamos focar em formações em voo, né, por exemplo. Então, a gente tem uma estimativa de mais ou menos qual que seria a distância entre os satélites, né? Por exemplo, a gente poderia até usar como estudo de caso o Itasat 2, que a gente está trabalhando, que é uma formação em voo, com 3 satélites. Nós já temos aí mais ou menos definido as distâncias, seria em termos de 250 quilômetros entre eles, né? Já temos aí as configurações, justamente a Thaís está me ajudando, está fazendo todos esses estudos, né? Então, daria para usar como um baseline, um estudo de caso, né? Você partir desses valores. E também nós temos, né, qual que é a estimativa de energia elétrica disponível, mais ou menos, no CubeSat. Né? Por exemplo, o Sport, que vai ser parecido, né, do Itasat 2, se não me engano, é 15 watts que ele tem disponível de energia. É isso, exatamente isso que eu preciso. Então, dá para a gente trabalhar com isso. O que você acha? A gente poderia usar, né, como estudo de caso, né, o Itasat 2, essas distâncias, é uma formação em voo. A gente vai ter que depois projetar o sistema de controle também, porque uma coisa importante, né, nessa questão da comunicação ótica é o controle de atitude, que tem que estar sincronizado, o apontamento, né, ele é muito importante. Até eu senti falta disso, né, era um dos pontos que eu ia colocar aqui, que uma das dificuldades seria o controle de apontamento. O quão restritivo ele tem que ser, porque no espaço, como as distâncias são grandes,
poucos décimos de graus ali que você errar, ou poucos graus, ele já vai fazer uma diferença grande. Pode ser que ele não tenha, não consiga efetivamente efetuar a comunicação, né? Se você tiver algum erro de poucos décimos de graus, por exemplo, né? Dependendo da distância. Eu perguntei qual que era a precisão de posicionamento que ele precisava, porque CubeSat não é assim, né? Você precisa... Exatamente. Isso encarece demais. Sim, Enfim. então, isso eu acho que é um dos grandes problemas também, além da energia elétrica, do consumo de energia, né, o controle de apontamento, né, em caso de nanosatélite. Então, William, a vantagem, no caso, né, sobre o apontamento, a vantagem é o seguinte, que eu estou usando o feixe como sendo phased array. Então, ou seja, eu tenho a capacidade de acabar deslocando esse feixe. Tá, entendi. Então, ou seja, se a gente botar um satélite, alinhar ele, você chegar para mim, Alessandro, ó, ele está defasado meio grau. Eu falei, tá bom, William, eu jogo ali meio grau. E esse feixe vai deslocar esse meio grau que você precisa. O diferencial é esse. Legal, bacana. É como se você tivesse ali um cone de visibilidade ali do seu phased array, onde você tem essa capacidade de você deslocar o feixe. Legal. Exatamente. Bacana, isso aí, não? Exatamente. Porque até mesmo naquele último slide meu que eu coloquei, eu até falei, será que é o seguinte, se um satélite sair da órbita, perder assim, o alinhamento, vamos dizer, né? O ângulo que o chip ele está projetado, ele vai atender? Então, ou seja, se o satélite sair meio grau, vamos supor de novo, será que esse meu feixe ele vai conseguir chegar a esse meio grau sem precisar manobrar o satélite? É uma dúvida que eu tenho. Então, isso daí não é uma resposta tão simples, né? Por quê? O satélite ele não vai estar só dedicado para isso, para receber essa comunicação. Ele vai ter que ter um apontamento das antenas para solo, para enviar, né, os dados para solo, vai ter que estar com suas cargas úteis, se for imageamento, ou no caso do Itasat 2, né, ele vai estar recebendo dados de geolocalização, vai estar coletando dados da ionosfera, então vai ter que estar com as suas cargas úteis em determinado apontamento, recebendo energia solar do Sol. Então, será que a atitude que eles vão estar ali, os satélites, é possível fazer a comunicação? Ou seja, será que você vai conseguir fazer a comunicação em todo momento? Uhum. Isabela, olha que legal, aí já entra também do seu trabalho, tarefas de agendamento. O que a gente faz primeiro? Faz a comunicação entre os satélites ou coleta os dados? Olha uma aplicação do seu trabalho também, muito bacana. A Isabela está trabalhando no mestrado, né? O trabalho dela é fazer agendamento autônomo de tarefas embarcado em satélites, né? E a gente está usando inteligência artificial para isso. Um satélite ele tem várias tarefas para fazer, só que ele tem as restrições. Ele tem restrições de consumo de memória, de energia elétrica. Então, qual tarefa ele faz primeiro, né? Como que ele organiza as tarefas de forma a ele otimizar esse processo, né? E outra coisa também, Thaís, otimização multiobjetivo, né? O quanto que a gente usa das rodas ou do controle de atitude, ou o quanto que a gente usa do processo dele de alinhamento do feixe, de forma que a gente manter o melhor sincronismo de atitude. Então, sim, enfim, dá para fazer vários trabalhos, tem muita coisa bacana aí. Deixa eu só para diga. Tá, não, pode falar. Para eu finalizar aqui, eu queria só sugerir uma coisa. Bom, como você viu, o grupo ele é bem na área justamente da parte de mecânica orbital. A gente tem um conhecimento bem significativo do o E2MOC, né? E claro que tem as outras áreas também, então. Mas o que eu ia sugerir para você é por que em vez de você focar justamente na parte espacial, você não garante pelas condições que já estão praticamente estabelecidas do Itasat, tanto com relação a qual é a precisão da atitude, que isso já vai estar garantido,
qual que são os distâncias dos satélites e tudo mais, por que você não faz um estudo de caso com relação ao Eutelsat 2 para você conseguir fazer a modelagem de todo o sistema e ver se ele é compatível ou não? E em vez de você... eu não sei explicar, mas assim, por exemplo, em vez de você ficar tentando entender toda a mecânica orbital por trás, em vez de tudo isso, por que você só não garante que é possível, que é viável, quais são os requisitos que você tem e como que você vai cumprir essas exigências e realmente propõe esse chip? Entende? Porque o campo é muito vasto e eu acho que dá para sair trabalhos em conjuntos nessa área com várias pessoas aqui do grupo, o Willer, eu e várias outras, a Liana, em vez de você focar justamente nessa parte de dinâmica orbital, por que não você aproveitar que você tem um conhecimento bem grande com relação a como produzir, como projetar esse chip, você ir mais nessa linha e só validar com o Eutelsat 2, entende? Não, Thaís, a ideia é essa mesmo, entendeu? Eu usar como base, né, o Eutelsat 2. Inclusive, até quando aquele papo que eu tive em fevereiro do ano passado com o Loures e a Lídia, foi assim, exatamente para isso mesmo, né? Para eu pegar os requisitos da época do Eutelsat 1, né? E trabalhar em cima deles. Então, ou seja, né, a nossa ideia, né, era trabalhar com esses dados reais que temos. E no caso, Entendi. o Itasat, o Spot, né, seja lá quem for, né? E não pegar dados assim, dados, vamos dizer, aleatórios, vamos dizer assim, né? Entendi. Assim, desde quando comecei a tese, era exatamente isso, era pegar os dados dos satélites projetados pelo Centro Espacial ITA. Entendi. Entendeu? Então, até por causa disso mesmo que na época a gente, na época até o professor Wilson, né, forçou essa parceria nossa, né, entre a Lídia, né, o Loures e eu, a gente ter esse papo. Só que o ano passado aconteceu o quê? Eu tinha que fazer a disciplina, tudo, eu não tive acesso, não tive tempo para fazer isso. Agora, esse ano e os outros 2 que restarem, né, eu vou estar mais próximo de vocês para eu ter esses subsídios para eu projetar. E a gente conversar. Alessandro, isso aqui está errado. Não é assim, Alessandro, isso aqui está certo. E assim vamos indo. Entendi. Não, é que eu tinha entendido que você ia fazer toda a modelagem por trás e estabelecer os parâmetros para cada tipo de atitude e de posicionamento orbital que você ia ter, entendeu? Eu tinha entendido isso, eu não tinha entendido que você ia pegar os dados e validar para ver se é viável ou não com os dados de uma formação só, ou de uma formação, ou de uma constelação, entendeu? Eu achei que você fosse fazer estudos de quais as possibilidades que você teria, entendeu? Enfim, agora eu entendi. Não. Parabéns. Não. A gente está com essa ideia mesmo. A ideia nossa é essa mesmo. Dar os dados que vocês têm, né, do Itasat, do Spot, seja lá qual for, né, para a gente validar. Beleza. Parabéns. E assim, se você tiver um tempinho, projeta esse chip aqui. Sensacional. Sensacional mesmo. Se você tiver tempo, põe a mão na massa. Pois é, eu espero. Valeu. Deixa eu tirar uma dúvida, acho que nem para o Alessandro, uma pergunta bem idiota também, básica de espacial. Que tipo de informação que é passada entre um satélite e outro nessa parte de constelação, né? Tá falando o tempo todo, pode ser comunicação via laser entre um satélite e outro, mas que tipo de comunicação é necessária ou é feita normalmente? Então, no caso de uma formação em voo, a formação ela se distingue, né, de uma constelação porque você precisa do estado
da posição relativa e da atitude relativa dos outros satélites, né? O controle de um veículo, ele está acoplado com o estado dos outros, é como se fosse uma unidade só. Então, a lei de controle, ela é acoplada. Então, você precisa, para fazer navegação relativa, da posição, da velocidade, da orientação dos outros veículos também. Então, você precisa fazer intercomunicação entre os satélites, para você poder fazer o controle, né, manter as orientações relativas entre os satélites e também as posições relativas entre eles. Então, esse é um exemplo de feito. Outra coisa que é feito também é na fase final do rendezvous, né, quando o veículo lá, por exemplo, a ATV, vai transportar os astronautas, suprimentos para a estação espacial, naquela fase, um pouco antes de efetuar o acoplamento, aí ali é feito comunicação ótica também, no caso da estação espacial. Quando ele está longe, ele pode fazer comunicação por outros meios, mas quando precisa de uma comunicação mais restritiva, mais sofisticada, assim, daí é feito na fase final comunicação ótica. Perfeito, entendi. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida também a respeito do programa do Itasat 2, que vai ser feito. Primeiro que vai ser uma missão de uma formação de satélites, né? Sim. Eu queria saber mais ou menos quantos satélites que seriam, se isso já foi definido. E aí, se for um sistema de comunicação ótico, como é o trabalho do Alessandro, supondo que sejam, não sei, 3 satélites. Então, cada um deles teria que ter uma localização diferente do local do feixe para se comunicar com outros, para dar certo a formação. Uma dúvida aí que eu fiquei. Sim, são coisas distintas. Primeiro, o Itasat 2, né, ele é uma missão proposta pelo ITA, composta por 3 satélites, para estudo do clima espacial e também para fazer experimentos de geolocalização, né? A gente está concluindo a pré-fase A, né, da missão, inclusive hoje a gente vai fazer a apresentação à tarde para a EB, a Agência Espacial Brasileira, dessa conclusão desse estudo da pré-fase A, né? Nós temos aí como potenciais parceiros, né, nesse projeto os Estados Unidos, com a NASA, universidades americanas, né, participando e desenvolvendo os instrumentos científicos, e a Technion, que é a instituição tecnológica em Israel, fazendo o desenvolvimento do propulsor elétrico e também da carga de geolocalização. Então, nós estamos nessa fase. Até depois, isso é bem legal que você colocou, Alan, vamos bolar aí talvez esse ano já está cheio, mas para o ano que vem, uma apresentação, né, do Itasat 2, com todos os estudos que a gente tiver concluído até o momento, daí a gente faz aqui no grupo aqui sobre o Itasat 2. Vamos colocar na agenda isso daí já, para o ano que vem. Então, agora o Itasat 2, a princípio, não vai usar a comunicação ótica, tá? A comunicação vai ser via radiofrequência mesmo, tal, comunicação de dados via solo também, banda S, UHF, VHF, talvez banda X, aí não tenho certeza, mas o trabalho do Alessandro seria investigar, né? Analisar uma potencial aplicação no Itasat 2. Como é que seria? Qual que seria o resultado? Vamos comparar com o desempenho, né? Com um outro tipo de comunicação, né? Com outros tipos com outras técnicas. O que muda? Qual que as vantagens, desvantagens? E com isso teria um valor, né? Agregado alto, né? E daí nas próximas missões, quem sabe a gente poderia até vir a utilizar. Respondi sua pergunta? Sim, e com relação ao design, isso aí também é um estudo à parte, né? Onde você coloca as antenas, como é que você vai fazer esse design? Ele vai ser igual, não vai ser, em cada satélite vai ser diferente e tal? Qual é o posicionamento ótimo? Só isso daí já dá um trabalho de fazer, uma coisa bem legal de analisar esse design aí, de como a parte mecânica e layout do satélite. Respondeu. Foi essa parte do design que eu fiquei pensando depois. Por exemplo, se for voar um satélite do lado do outro, eles vão ter que estar... cada satélite vai acabar sendo diferente, né? Sim. Porque um vai ter esse componente óptico, por exemplo, no lado esquerdo, outro lado direito. E se for um satélite na frente, como é que seria? Teria que ser na traseira, mas também teria que ter um modo de acessar os outros, né? Exato, sim. Isso aí é até uma dúvida, né, que eu ia perguntar para o Alessandro. Alessandro, esse feixe, ele precisa necessariamente, exatamente,
atingir o receptor, ou ele tem ali uma região, né, uma região de visibilidade também, que eu posso passar perto e ele já detecta? Como é que é isso? Assim, ele funciona por intensidade, né? Então, ou seja, se eu pegar e trecar ele certinho, a intensidade é maior. Tá. Colocar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, eu perco com mais intensidade, né? Mas assim, normalmente o que pedem é isso, é você colocar o feixe o mais centrado possível. Mas também, mas é que, como eu falei, se colocar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema algum. Né? A gente perde um pouquinho a intensidade, mas nada que no final, no outro lado, a gente coloque alguma coisa para acabar amplificando esse sinal. Ah, entendi. Legal. Ô, Willer, só um comentário, Cabral, aqui. Fala aí, Cabral. O pessoal comentou, acho que a Raquel e o Alan, né, sobre os links e como é que funcionaria. Como eu estava pesquisando isso aí também, o que seria a distribuição, a formação, né? E aí tem duas abordagens principais, né? Uma é os dois satélites têm que se comunicar para um saber onde o outro está, para você poder ajustar a formação, né? E você pode fazer o interlink direto entre um satélite e outro, ou fazer através do ground, né? Ou seja, um satélite manda para o ground e o ground manda para o outro satélite, né? Então, teria essas duas abordagens, o ground relay ou o intersatellite link. Então, essa abordagem poderia ser usada, por exemplo, no Intersatellite Link e talvez até algum tipo de ground relay, né? Você usar uma comunicação ótica para mandar para o ground e o ground mandar para o outro, por exemplo. Não sei, só uma ideia que eu pensei aqui. Na verdade, isso aí depende muito do requisito da missão, né? Porque isso aí você tem um tempo maior quando você faz isso, né? E daí, às vezes, a frequência de controle que exige para a missão não permite você usar essa comunicação via ground, né? Tem que ser um controle de alta frequência. Então, você tem que fazer a comunicação entre os satélites. Geralmente, informação, né, ou usa comunicação ótica, ou usa comunicação por radiofrequência entre os satélites mesmo, não via solo ou via relay. Mas, sim, é uma possibilidade também. Entendi, obrigado. Então, deixa eu fazer um comentário. Olha, Alessandro, a gente poderia, né, estava pensando, fazer simulações usando o STK, né? Não sei se você conhece o ambiente de simulação do STK, é um ambiente bem completo, é um software que a gente consegue simular, né, os satélites e tal. Não sei se você já mexeu. Aqui no... Não, nunca mexi. No SEI a gente tem a licença profissional dele, tem outras licenças. Aqui no laboratório onde eu estou aqui agora, nós temos 9 computadores aqui que tem esse software. E a gente consegue fazer várias análises. Você consegue incluir, né, uma estação de solo e fazer comunicação. Você define vários parâmetros da comunicação de enlace. Tipo de modulação, frequência da antena, ganho, várias coisas. E mesmo não esses parâmetros que lá são customizáveis da STK, se eles não tiverem, a gente consegue colocar códigos. Então, qual que seria a ideia? Você tendo esse projeto aí concluído, a gente pode inserir isso no STK via um código e fazer simulações, né, de formação em voo, de constelação, de qualquer coisa. Solo-solo, satélite-solo, satélite com satélite, e analisar o desempenho, analisar consumo de energia, analisar o quanto está chegando de enlace, quanto que está fechando, margens, tempo de acesso, tempo de comunicação entre eles. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal. Aí, quando você quiser, se dá um pulo aqui, eu te mostro. Você mostra o software. E daria para mais para frente fazer uma análise desse tipo. Tá. Tranquilo, vamos sim. Legal. Outra coisa, né, seria, a gente falou de experimento, daria para fazer um experimento solo-satélite? Por exemplo, não sei se estou viajando aqui. Você tem um experimento desse do FCO, né? Daí a gente tem um satélite. A gente envia um sinal laser para o satélite receber, né, aqui do solo. Daria para fazer alguma coisa do tipo? Ou você acha que é inviável? É possível, mas só que vai ter mais trabalho. Tá. É possível. Porque assim, né? O FSO espacial, ele trabalha com essas duas modalidades. Satélite-satélite, ou então satélite-solo, né?
Só que assim, a satélite solo, ele vai ter um pouquinho de mais trabalho, porque uma das principais problemáticas, né, é também o canal atmosférico, né, que aí eu vou ter que trabalhar mesmo com assim, né, a atmosfera nua e crua mesmo, né, com todos os efeitos dela, tudo. Então assim, vai ser um trabalho maior. É viável, mas, assim, pelo tempo que eu tô, né, o ideal seria entre satélites e satélites, porque aí o trabalho para o canal atmosférico é menor. Tá, entendi. Tudo bem, eu estou perguntando isso porque a gente está agora propondo, né, estamos escrevendo o projeto da fase 2 do SEI. Né, e a fase 2 do SEI vai contemplar um laboratório de controle e operação de satélites. A gente vai ter aqui uma base, uma estação para a gente operar e controlar nossos satélites. Então, um experimento que poderia dar para fazer, né, por exemplo, né, no futuro, seria isso. Você tem um transmissor de comunicação ótica, né, e a gente tem um satélite passando, e a gente enviar um sinal, receber no satélite, ou enviar de volta, né, e acho que daí seria interessante. E já engatinhando aí uma outra pergunta, né, que também teria relação com isso, você sabe se, no caso, será que a anomalia magnética do Atlântico Sul, que nós temos aqui na nossa região, que é um grande problema para as comunicações convencionais, né, afetaria também a comunicação ótica, nesse caso do laser? Professor, será que já tem algum estudo disso? Então, eu estava fazendo, no semestre passado, uma disciplina sobre esse assunto, né? Até de fazer a história, né, que eu estava tendo, né, a disciplina, né, e até o professor era até idoso, era grupo de risco, aí ele preferiu interromper a disciplina. E era exatamente a pergunta que eu fiz para ele na última aula. Eu estou esperando até hoje a resposta dele. Exatamente a pergunta que eu fiz para ele. Aí aconteceu a pandemia, nunca mais falei com o cara. Entendeu? Mas, atrás disso aí de novo, eu respondo para você. Tá bom. Então, porque é uma coisa legal, né? Porque o principal objetivo do Itasat 2, do esporte, é a gente analisar esse efeito, né? Esse fenômeno aqui dessa anomalia, né? E talvez, tendo essa base aqui que a gente vai ter de estação e solo, seria um experimento muito bacana para a gente poder fazer e analisar justamente isso, né? O quanto que isso interfere, né, na comunicação, no processo. Algo para a gente pensar em trabalho futuro. Certo. Outra coisa, cara, que você falou também que é importante, a questão no espaço a gente tem uma variação brusca de temperatura, né? Então, um dos requisitos também do seu coisa vai ter que ser definir esse range de temperatura, porque daí vai ter que fazer o controle térmico do satélite, né? Justamente se está falando de modulação por calor, né? Eu imagino que ele não vai poder, no espaço, sei lá, de um lado, no Sol você vai estar com o satélite a 120 graus, e no eclipse a menos 120 graus. Então, essa variação brusca pode afetar, né, o desempenho do chip lá, no caso. E daí vai ter que ter um range. O chip só vai poder operar ali, sei lá, mais ou menos 20 graus. Isso daí vai ter um projeto térmico. E daí a gente vai ter que ver se o CubeSat se vai ser possível a gente ter um sistema desse para atender esse range ou não, como é que a gente faria isso. É uma coisa para você pensar também. Exatamente. Bom, acho que era isso que eu tinha. Eu tenho outras perguntas aqui, mas aí, dado o adiantado da hora, vou deixar aqui, depois você dá uma olhada. Só uma dúvida. Qual seria a margem de enlace, mais ou menos, adotada no sistema de comunicação ótica? Você tem noção? Tem ideia? Que adota? Professor, vai depender muito de dois fatores. A potência que eu vou aplicar e também do ambiente. Então, ou seja, se eu tiver um dia no céu claro, né, eu vou ter um alcance legal. Agora, se eu tiver um dia ruim, tudo fechado, o alcance vai diminuir. Por causa disso que hoje, desculpa, a briga hoje é fazer um dispositivo, ou então, assim, algum modelo que
que forneça uma potência suficiente e também a modulação suficiente para acabar atendendo esse requisito de quanto a atmosfera ela vai ajudar ou atrapalhar. Então, assim, é muito relativo. Entendi. Legal. Bom, muito obrigado, Alessandro, pela sua apresentação novamente, pelas respostas. Depois eu vou postar no grupo lá, fazer a anotação aqui de todas as perguntas do pessoal, os comentários. Eu sempre falo que isso daqui você pode utilizar, né, para você, quando você for escrever sua tese, porque essas dúvidas que as pessoas têm, outras pessoas também podem ter. Na sua banca também você pode receber essas perguntas. Então, é uma forma aí, um feedback que você pode usar já isso, né, já na escrita, na apresentação, já respondendo já essas questões aí que as pessoas podem vir a ter novamente no futuro. Então, bom, agradeço aí a todos, né, pelos comentários, pela participação aqui no nosso seminário. Só dando um aviso geral aqui, não sei se viram, mas essa semana eu coloquei lá no grupo que a EB pediu para a gente fazer uma avaliação de uns vídeos, né, para a segunda-feira virtual da EB. São vídeos curtinhos de turmas do ensino médio, ensino fundamental, sobre determinados assuntos da área espacial, né? E daí eu pedi para vocês se poderiam me ajudar a fazer a avaliação desses vídeos, né? Então tem uma planilha lá que eu coloquei lá no Drive, e daí tem os vídeos e teria que analisar, assistir os vídeos, ver a apresentação deles e dar a nota, só dar a nota para cada um. Aí depois também eu vou fazer, mas acho que é legal ter mais de uma pessoa analisando também. E acho que bacana também para vocês também praticarem já essa análise crítica. Então, quem puder, tiver disponibilidade de pegar pelo menos um vídeo lá e fazer essa análise. Aí não esqueça que tem duas abas lá na planilha. Tem a primeira aba que tem que dar a nota e na segunda tem a justificativa. Daí tem que escrever lá pontos positivos e pontos negativos. Então, quantos vídeos no total? Nossa, acho que são 18. Quanto tempo cada um, mais ou menos? São poucos minutos. Eu não tenho noção. 5. Mas são 5 minutos? Então, Isso. aí já começou a ver. São 5 minutos. Mas, tipo, se cada um pegasse um lá, ajudava. Já conseguia. Daria 2 horas, mais ou menos, tudo. Tá bom. Né? A gente pode dividir. Não, mas sim, mas não precisa pegar todos, ver todos, Cabral. Se você for lá pegar 1, 2, a outra pessoa pegar 1, 2... Só que eu coloquei uma coluna lá de colocar o nome do revisor. Né? O Wallace já pegou os 3 lá, colocou o nome dele. A Thaís pegou 2, entendeu? Aí já... 3, aí, viu? Aí sei já. Então... O vídeo e o material em PDF é o mesmo. O material em PDF é o próprio PPT da apresentação do vídeo. Então... Isso. Se vai pausando o vídeo assim, você consegue até otimizar o trabalho e em 6 minutos você acaba de assistir tudo. Tá. Não, William, porque eu pensei se teria que ver todos e, tipo, depois você, sei lá, todo mundo via todos, depois tirava uma média, entendeu? Cada um dava a sua nota. Não. São vídeos de trabalhos diferentes. Não precisa ver todos. 2, 3... Cada vídeo é um trabalho. Isso. É o grupo apresentando o trabalho deles, né, em poucos minutos. Então você pode escolher, tem o título lá do trabalho, aí você escolhe lá um ou outro que você está interessado e avalia. Isso é como se fosse uma divulgação da EB, né? É um outreach, né? Um outreach, education outreach, assim, né? Sim, é chamado de feira virtual. Tá bom, gente? Então, mais alguém tem algum comentário? Pode falar, Luciano. Não, nada não. Tranquilo. Obrigado. Bom, então, alguém tem algum comentário final? Alguma coisa, algum aviso para fazer? Semana que vem... sim, deixa eu só... Faltou, tinha aberto aqui, esqueci. Eu consigo compartilhar a tela? Sim. Consigo. Rapidinho. A Thaís tinha falado da missão, né? Não sei se vocês estão vendo minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Então, a missão é essa daqui, ó, de formação em voo, é a LISA. É a Laser Interferometer Space Antenna Mission. São 3 satélites, né, projetados aí, que eles querem detectar oscilações aí no espaço-tempo,
para provar ou previstas, né, pela teoria da relatividade geral de Einstein. Então eles fazem essa comunicação aqui entre os satélites e cada satélite está num braço aqui que tem uma distância de 5 milhões de quilômetros, formando aí um triângulo equilátero, né? Isso daqui são cubos, né, de free floating, então estão aí planando no espaço, são feitos de platino e ouro, né, dentro do satélite. E a distância entre eles, os satélites, é monitorado usando uma alta precisão aí de técnicas baseadas em laser. Então, alguma coisa aí desse tipo. É uma missão científica de alta precisão. Então, só um exemplo aí do que a gente falou. Bom, então, para fechar, semana que vem a gente tem a apresentação do Davi, tá? A gente vai começar agora uma maratona de apresentação preliminares de TG. O pessoal do TG da graduação vai fazer a apresentação agora em novembro. Então a gente começa com o Davi, semana que vem apresentando o trabalho dele sobre o método de certificação de sistemas espaciais. Aí depois temos a apresentação do Matheus Holanda, que ele está desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial aplicada no imageamento de satélites, na área para aumento da produtividade do agronegócio. Depois, no dia 6 de novembro, a gente tem a apresentação dos gêmeos, do Felipe e do Matheus, né, falando sobre as constelações de satélites para monitoramento aí, tanto da costa litorânea brasileira quanto da fronteira terrestre. E daí a gente fecha. Então, seria muito bom a participação de todos, ajudar para a gente ajudar o pessoal, né, a fazer a revisão desses trabalhos, para que eles possam fazer uma apresentação final à defesa depois, né, posteriormente, da melhor forma possível. Tá? Bom, gente, então, muito obrigado aí pela participação de todos. Vamos em frente aí. Bom final de semana para todo mundo. Um grande abraço. Obrigado, igualmente. Tchau, gente. Um abraço. Senhores. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom final de semana.